Se você tá com dificuldade para pronunciar em inglês e não tem ideia de como melhorar a sua pronúncia no inglês, então fique comigo nesse tutorial completo e rápido, porque você vai aprender 8 formas simples, mas bem simples mesmo, e mais uma dica de ouro somente no final do vídeo. Então não perca e aproveite que você puder, porque essa dica de ouro e mais essas 8 formas vai fazer com certeza você pronunciar melhor em inglês. Então bora pro vídeo sem enrolação. Então o objetivo é não ser o Usain Bolt do inglês ou o Eminem. Esse é o objetivo. Tem muita gente que acha que pronúncia é exatamente falar muito rápido, é falar como se fala numa conversa normal. Tá certo, mas só que para iniciante, você não pode ficar focando em querer falar mais rápido, em querer falar super mega rápido no estilo de Usain Bolt e Eminem. Não, na verdade, o seu foco, até mesmo para intermediário, para qualquer nível, o mais importante, em primeiro lugar, é você focar no entendimento. Eu tô falando aqui em português, você tá me entendendo o que eu tô falando, tá entendendo? Mas o objetivo é o entendimento. Com o seu entendimento, com o seu domínio na pronúncia, e com certeza você vai falar no nível que normalmente um americano fala. Para quem já mora nos Estados Unidos, já mora na Inglaterra, aí você vai conseguir falar no nível natural desses caras. Mas só que para quem tá estudando, para quem tá se desenvolvendo em inglês, principalmente para quem tá começando, o foco não é a velocidade do discurso. Então, você pensou que pronúncia é só isso, só aumentar a velocidade, essas coisas, então esqueça esse vídeo, pelo amor de Deus. A melhor coisa é o entendimento. Então, a primeira forma é você ouvir. A forma de aprender pronúncia, né, uma das primeiras aqui que eu recomendo, é simplesmente ouvir, porque você não vai saber pronunciar se você nunca ouviu a palavra. Se você nem sabe como se diz aquela palavra. Então, primeiro, você vai começar ouvindo. Tudo começa quando você ouve. Então, para começar a falar, antes você precisa ouvir, é claro. Ouvir o quê? Pode ser filmes, séries, podcasts, etc. Tente notar a entonação que as pessoas usam. Você está assistindo aquela série, eu gosto bastante daquela série Friends, que é bem recomendada para quem tá querendo aprender inglês, fazer imersão. Então, você está assistindo o Friends lá, e aí você percebe cada entonação, cada jeito deles, cada forma de como eles falam. Você vê o movimento lá labial, o movimento da língua, tal. Você vê o jeito, a entonação. E aí você já consegue pegar uma ideia de como se pronuncia certas palavras em certos momentos. Tudo depende do contexto, obviamente, mas principalmente você foca no som. Você ouve. E só a série? Não. Pode ser filme, podcast, etc. Música, aquilo que você gostar mais de ouvir, mais você gostar mais de consumir, mas principalmente você vai ter que ouvir. Aí você pode fazer o shadowing. O que é o shadowing? É basicamente você pega um personagem lá da série Friends. Eu já assisti toda essa série. Você assiste essa série Friends, vê um personagem lá, tipo Ross. Aí você tenta pegar uma cena dele, uma cena, e aí você faz um clipe. Faz um clipe de tipo uns 15 segundos. Um clipe de 15 segundos, aí você tenta ouvir, né? Ouvir o que ele tá falando, e aí você pega mais a pronúncia de toda aquela frase, aquela sentença, e aí você tenta imitar ele. Esse é o shadowing, ou seja, você tá como se fosse uma sombra do Ross, você tá tentando imitar o Ross. Então, você vai ouvir uma sentença ou frase e repetir depois, tentando imitar os sons. Então, você está imitando o Ross, você está imitando a Rachel. Você escolhe um personagem lá, você tenta reproduzir e falar da maneira de como ele falou. Aí depois você ouve de novo aquele clipe e aí você vê que você não foi tão bem na pronúncia em uma parte. Aí você vai tentar repetir a forma de como você fala, aí você repete de novo o vídeo, aí você vê que tá acertando. Então é uma forma bem legal que você já pega aquilo que você gosta. Ah, eu gosto de Friends, eu gosto de um vídeo no YouTube, eu gosto de podcast, eu gosto de música. Eu ouvi aquela música, eu vou tentar imitar só aquela parte. Tal. E aí, para te ajudar nisso, você pode usar legendas, né? Para quem é mais iniciante também, principalmente, você vai usar legenda. É, na verdade, para qualquer nível, né? Pode ser que ajude, né? Dependendo da palavra. Tem palavra que acaba sendo mais complexa e você usa também, mesmo para quem tá avançado, independente. Você usa legendas e aí você já vê como aquela palavra já é escrita. Aí depois você clica, dá um play. E aí você ouve como é que se fala aquela palavra, como é que o personagem tá falando aquilo, o cantor. O cantor você já vê como é a letra da música, os lyrics. Então essa é a primeira forma de ouvir. Segunda forma é se gravar. Então agora que você já ouviu, recebeu
os sons de qualquer fonte, que igual eu falei, filme, série e tal. Agora você tem a capacidade de se gravar. Você pode fazer o shadowing, né? Aproveitar o shadowing. Você tá imitando aquele personagem e aí você pode se gravar para ver se você tá muito bem naquela pronúncia, naquela entonação. Pode ser uma frase só ou uma fala de minutos. Então, você gravou aquele clipe do Ross, 15 segundos. E aí você tenta se gravar, você pega o celular, se grava, e aí você tenta repetir tudo aquilo que ele falou. E aí, você anota os pontos que teve mais dificuldade de pronunciar, você não conseguiu pronunciar tanto, estava mais difícil em uma parte, estava mais fácil em outra. Você já percebe. Aí você anota isso e aí você vai praticar melhor esses sons que você teve mais dificuldade. E aí você vai gravar novamente até melhorar. Aí você vai ver que já está desenvolvendo a sua pronúncia, que a sua pronúncia já está sendo cada vez mais desenvolvida. Aí beleza, a próxima forma é usando um dicionário. Zenista, mas você tá recomendando dicionário? Meu Deus, que coisa chata. Dicionário não serve pra nada. Dicionário não é pra mim, não. Eu não gosto de ler e tal. Tudo bem, se você não gosta de ler, você pode usar essas formas aqui acima e as próximas que eu vou te falar. Não tem problema. Não é que você vai ter que fazer todas essas formas que eu tô te falando. Não, isso daqui são opções de estudo para você melhorar a pronúncia, correto? O dicionário, tem bastante dicionário online, eles têm a transcrição fonética de várias palavras. Você digita ball, né, que é bola em inglês, ball, aí você vê que já tem uma transcrição fonética, ou seja, é uma transcrição que ajuda a você pronunciar no inglês. E ainda tem aquelas opções de áudio nos dicionários online, que você tem como ouvir voz de americano, voz de britânico, e aí você já consegue ter uma diferenciação de como se pronuncia para tipos de inglês diferentes. No caso, eu gosto bastante do inglês americano, então eu vou mais no inglês americano. E aí já tem aquela transcrição que você já consegue ler como é que se fala o ball, ou outras palavras, né? Então aqui é a indicação de dicionários Oxford Learners Dictionaries, tá? Eu gosto bastante, é meu favorito. Aqui tem o Cambridge Dictionary, Odyssey e o Google. O Google você digita as palavras, eu faço assim. Eu vou digitar uma palavra, sei lá, kin, né? Essa palavra aqui é kin. E aí eu vou lá no Google e eu coloco kin meaning. E aí ele já vai trazer uma transcrição fonética também dessa palavra. Então é isso, tem várias opções. Caso transcrição fonética, dicionário, isso daí já ajuda bastante mesmo. Primeiro você ouve, você escolhe uma palavra, ouça o som, né? Ouça o som, e aí depois você lê a transcrição. Aí você vê que faz sentido. Então você escolhe qualquer palavra, procure palavras, você leu no livro, você aprendeu. Pega o Ross, né? O Ross ele falou alguma palavra em inglês lá que você quer treinar a pronúncia. Aí você digita no Google, sei lá, o dicionário aqui, e aí você ouve o som, e aí depois você lê a transcrição fonética, aí você vai ver que já ajuda bastante. No caso é na prática que você vai acabar entendendo melhor isso daqui, tá? E aí vamos pro próximo. Dica de ouro, né? Tem uma dica de ouro no final do vídeo que essa daqui é top, mas essa dica de ouro é para dicionário, hein? Tô sendo bem legal. Dica de ouro é não focar na palavra, não focar na palavra. Foque na transcrição fonética, no som. Então, eu falei aquela palavra kin, mas você não vai focar nessa palavra can, senão você vai falar assim, can. Não, você tem que pensar no som. Tem que focar no som. Can. Isso daí, a transcrição fonética ela vai te dar pelo dicionário, ok? Ela vai te fornecer essa informação de como se reproduz o som. Tem alguma frequência para isso? Eu tenho que fazer alguma repetição? Quantas vezes por dia? Não, isso daí, no meu caso, eu não fico treinando todo dia para pronúncia. Só que se você tem a necessidade, você quer especializar, pronunciar, melhorar isso, eu recomendo você fazer quando você tiver mais disponível. É igual em um outro vídeo que eu falei, de você praticar a conversação. Como é que você pratica a fala em inglês? Você pratica quando você estiver mais disponível. No caso, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, quando você estiver disponível, tá? No caso de conversa, gramática, pronúncia, essas coisas eu recomendo mais para quando a pessoa tem um tempo extra. A pessoa deve focar principalmente em imersão, vocabulário, isso daí eu acho que é uma coisa diária. Agora, no caso de pronúncia, é uma coisa você estabelece, você vê quando está mais disponível para treinar a sua pronúncia.
tá certo? Mas uma coisa diária eu não sugiro. É uma coisa que eu mesmo faço diariamente, treinar a pronúncia. Mas é uma coisa que você faz junto, sei lá, você faz junto com o vocabulário, que é uma coisa diária. Isso eu faço. No caso do vocabulário, todo dia eu tô pegando palavras novas para aprender, e aí eu já vou aprendendo a pronúncia da palavra, de cada palavra que eu vou aprendendo. Isso daí já é interessante. Agora, vamos para a quarta forma, que é apps de pronúncia, que fornecem exercícios interativos, gravações de áudios e guias visuais, são bem interessantes também. Mas, Inista, você tem algum app específico que você recomenda, o melhor app que você já viu de pronúncia? Olha, sinceramente, não. Sendo bem sincero, eu não tenho ideia de um app realmente que acaba sendo até mesmo gratuito, um app mais acessível e bom e que realmente vai fazer você se desenvolver na pronúncia todo dia. Eu já uso os dicionários, igual eu falei aqui em cima, os dicionários. Eu assisto séries e filmes, eu já estou satisfeito com essas formas aqui. Agora, app de pronúncia, quem quiser se especializar, tem várias opções, mas só que eu não adoto tanto essa forma aqui, mas tem pessoas que podem gostar. Forma 5, você cantar. Então, se você tem um espírito mais de cantor, você gosta de cantar bastante, fazer karaokê, então é uma forma interessante para você aprimorar e melhorar a sua pronúncia no inglês. Então tem apps de tipo karaokê. Teve uma vez que eu, quando era adolescente, tava na escola, aí eu baixei um app de karaokê, e aí eu fui cantando várias músicas, mas eram músicas em português, aí tinha outras em inglês que eu não fazia nem ideia de como era a letra da música, mas pelo menos eu tinha uma ideia de como era a entonação, sabe? O sonzinho que fazia aquele ritmo. Então pode ser que se você gostar de cantar, se você gosta, então você aplica os apps tipo karaokê. Vai te ajudar bastante. Você vai ouvir músicas favoritas e depois cantar junto. E é isso mesmo. No caso, tem esses apps. E aí você também pode ouvir essas músicas que estão nesses apps. Ou não necessariamente nos apps, mas sei lá, você abre um Spotify, ouve músicas favoritas. Aí depois você pausa a música e você canta junto. Aí você canta depois da pausa, tentando repetir o que ele falou. Ou você canta junto, né? Ao mesmo tempo que o cantor tá cantando. Mas enfim, você que sabe. E aqui a forma 6, você praticar com alguém. Então, se você é um cara mais interativo, você tem mais amigos, mais amizades, você conhece alguém com quem você possa praticar inglês, possa treinar sua pronúncia, então pratique com essa pessoa. Escolha um tema, né? O que eu sugiro, escolha um tema, vocês vão falar, e vocês podem falar presencialmente, por WhatsApp, etc. E o grande objetivo é o outro entender o que você falou. É isso. O objetivo não é um parecer ser mais inteligente que o outro, falar mais rápido que o outro. O objetivo é o outro entender o que você falou. Que é igual eu falei aqui no começo, ó. O negócio não é você ser o Usain Bolt do inglês. Você falar rapidão, ser o Eminem e tal. Não, o importante é você melhorar a forma de como se pronuncia para a outra pessoa captar a mensagem, para outra pessoa já entender o que você está falando. Aí, forma 7, você ler em voz alta. Então, você está lendo livro, ou você está lendo artigo de blog, lendo qualquer coisa aí na internet, uma notícia lá no Google News, eu acho bem legal. Você abre o Google News e aí você só vai abrindo o artigo em inglês. E aí você lê tudo em voz alta. Tenta ler tudo em voz alta para você ir praticando. Então aqui tem um exercício que eu acho interessante também. Você pega um texto para ler, então você vai lá no Google News, BBC News, CNN, tem tudo aqueles sites de notícias com textos. E aí você pega uma parte desse texto, leia uma frase devagar 3 vezes, né? Você pega essa parte, tá, desse texto, leia devagar umas 3 vezes. Na terceira vez, você vai ler mais rápido e aí você faz o mesmo para o resto do texto. Você vai pegando uma frase, tentar ler devagar 3 vezes. E aí na terceira você vai ler mais rápido. Você vai fazer isso para todo o texto. Isso daí é um exercício que eu acho interessante para você já pegar como é que se fala aquela frase, aquela determinada frase, e aí você já tentar ajustar o seu ritmo a um ritmo mais de conversa normal, de pronúncia de, sei lá, um americano ele fala assim normalmente, você vai tentar chegar nesse nível. É que tem a 8ª forma, que é com o ChatGPT. Até mesmo eu já fiz um vídeo de como você pode aprender inglês com o ChatGPT, em que você pode melhorar a sua pronúncia com ele. E aqui o que você vai fazer? Você vai gerar várias frases ou um texto em inglês. Você vai mandar um prompt lá para o ChatGPT para gerar várias frases ou até mesmo um textão, mas só que só em inglês, não pode ser em português, claro, né? Ah, é tradução, não, só pede para gerar em inglês. E aí você vai pegar cada sentença ou frase e ouvir no Google Translator, no Google Tradutor. Então, você pega uma frase lá, coloca no Google Tradutor e aí você clica para ouvir aquele áudio, só que só do inglês, para você
ouvir como é que se fala aquela frase. E aí você vai tentar reproduzir o que foi dito. Então, você vai pegar essas frases, você vai colocar no Google Tradutor, você vai ouvir como é que se fala aquela frase só em inglês, e aí você vai tentar reproduzir o que foi dito em inglês. Você vai treinar junto com aquele robozinho do Google Translator. Eu acho que nem é robô, acho que, enfim, não sei. No chat GPT, aí você gera tudo isso daí e esse é o procedimento. E aqui tem uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Para melhores resultados, falar devagar. Falar devagar. Eu falei do Usain Bolt e aí, veja só, a dica de ouro é você ser o mais lerdão. Não o mais lerdão, mas só que para você ter melhor resultado, se você tá procurando melhorar a sua pronúncia, então você vai ter que tentar ir devagar. Vai por partes, vai devagar, palavra por palavra, tentando pronunciar, tenha paciência. Essa daqui é a dica de ouro mesmo, porque realmente me trouxe resultado bom. Em vez de querer falar tudo rapidão, isso daí mais me atrapalhou do que ajudou. Então, o que vai te ajudar é você tentar falando devagar, aos poucos. Aí, com o tempo, você vai melhorando velocidade, pegando ritmo em como você pronuncia em inglês. Então, com essas formas, eu tenho certeza que pelo menos uma delas você pode usar para melhorar a sua prática de pronúncia no inglês. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.